Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento do mês de março de 2023, no dia 4 de abril, onde eu vou mostrar para vocês o desempenho dos ativos financeiros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E vou mostrar que o tema principal agora é o novo arcabouço fiscal, e isso poderá ter um impacto importante nos juros do Brasil e nos demais ativos. Vem comigo. Bom, então vamos lá, aquele nosso disclaimer de sempre, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Então eu vou comentar nesse vídeo, falar um pouquinho sobre o macro dos Estados Unidos, responsabilidade fiscal aqui no Brasil, com destaque para o arcabouço fiscal. Vou comentar se a Selic vai cair ou não, atualização das commodities, bolsas americanas, dólar e também do Ibovespa. Bom, então primeiro vamos passar um pouquinho pelo cenário externo. Bom, mostrei para vocês várias vezes, né, que o tema de 2002 foi a inflação. Esse tema continua no radar, mas um pouco menos evidente que no ano passado. Tá? A inflação nos Estados Unidos já atingiu o pico, eu tenho mostrado para vocês, meados do ano passado. E tanto o PCI quanto o PCI, né, eles estão em queda. E a gente teve um bom número recente agora no dia 31 de março. Ou seja, a inflação nos Estados Unidos continua em patamar alto, porém o pior já passou. Tá? Em virtude disso, a gente já comentou, né? A taxa dos Estados Unidos, que em 2022 estava próxima de zero, subiu fortemente. A gente vai ver que está em torno de 5% atualmente. Né? Essa elevação tão rápida, ela só aconteceu lá na década de 80, né, com o Paul Volcker, né, onde teve a hiperinflação na pós-crise de petróleo, e essa inflação só foi controlada com juros acima de 15%. Ok? Bom, então na última reunião do Fed, ele subiu 0,25%, agora a faixa nos Estados Unidos está essa, né, confirmando aquilo de dezembro, né, que a taxa ficaria acima de 5%. O consenso atual do mercado, que talvez a gente tenha aí mais aumento de 0,25 ou no máximo 2, e vai parar, o Fed vai parar de subir os juros para esperar, né, o controle da inflação para depois ter o pivot, né, que seria a queda dos preços, dos juros. Né? O grande problema, né, da taxa de juros é que você combate a inflação, porém pode gerar a recessão. Isso nós temos comentado ao longo das últimas semanas. Bom, uma coisa que eu tenho visto, né, no mercado, que é o seguinte: quando o mercado fica muito preocupado com a inflação e consequentemente por mais juros do Fed, o que acontece? A bolsa cai, o dólar índice aumenta, o petróleo tende a ficar estável ou aumentar, e o Bitcoin queda. E o ouro ainda é um porto seguro importante. Tá? Já quando o mercado esquece um pouco da inflação e pensa muito na recessão, né, principalmente com a crise bancária que a gente vai comentar daqui a pouco nos Estados Unidos, o que a gente tem? Tem menos juros futuros, a bolsa sobe, queda no dólar index, queda no petróleo e Bitcoin em alta com essa queda de juros. E o ouro continua sendo um porto seguro. Então a gente pode colocar aqui, pessoal, que o ouro ele é um bom hedge nos dois cenários, né? Então aquilo que eu comentei com vocês, o mercado ficou muito preocupado agora com a possível recessão, né? O que aconteceu? A taxa de juros, né? Que olha lá, ela chegou no comecinho do mês passado, de março, acima de 4% ao ano. Quando a gente fala taxa de 10 anos 4%, é que elas, em média, 4% nos próximos 10 anos, 4% ao ano, tá? Então ela chegou quase 4% e caiu para menos de 3,50. Todos esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, é do fechamento do dia 31 de março. Lembrando que a gente já teve pregão no dia de ontem, na segunda-feira do dia 3 de abril. Né? Bom, eu mostrei isso aqui há 2 meses, mas continua válido. Né? O mercado já vem precificando uma redução de juros nos Estados Unidos. A partir aqui de 2023, pode ser que a gente tenha um retardo a partir do começo de 2024. Mas uma coisa, pessoal,
que é o importante. Para o investidor de longo prazo, o que interessa aqui? Que o aperto monetário nos Estados Unidos está perto do fim, ou seja, a taxa de juros tem pouco espaço para subir, e em algum momento do futuro, nos próximos meses, essa taxa vai cair. Tá? E é assim que a gente trabalhar. E a recessão? Isso aqui é um gráfico muito interessante que eu não conhecia ano passado, e já mostrei para vocês várias vezes, né? Que o Larry Willis comentou que a recessão, pessoal, ela vem após o Fed subir os juros, parar, e quando ele inverte a curva, que você tem a recessão. Olha aqui, subiu. Na hora que ele começou a cair, veio a recessão em cinza. Aqui a mesma coisa, tá? Então, se a gente tiver essa recessão, será agora, porque a taxa de juros subiu ano passado, que pode ser no segundo semestre ou no ano que vem. E a gente não sabe qual a duração dessa recessão e nem a gravidade dessa recessão. O problema da recessão, também já mostrei várias vezes para vocês, que esse aumento de juro, você faz um de-rating das companhias listadas em bolsa, por aquilo, né? Fluxo de caixa descontado. Você pega o lucro futuro, desconta pelo juros atual e você tem um valor presente da ação. Obviamente, quanto maior o juro, maior esse desconto. Outro problema é que o juro muito alto, você aumenta o resultado das empresas. As empresas têm dívidas, essas dívidas têm juros. Se os juros estão maior, esse resultado financeiro passa a ser muito negativo. A gente viu muito isso nas varejistas aqui no Brasil. E se levar uma menor atividade econômica, o que acontece? Você tem menor lucro das ações, menor valuation. Tá? Aqui que está a grande questão, né? Vários analistas acham que essa fase aqui nós já tivemos de queda do preço das ações. Agora, o que pode fazer um novo recuo da Bolsa de Valores seria um novo valuation após a recessão, coisa que a gente ainda não tem. Ok? Bom, vou passar agora com o tema principal aqui, um tema interno no Brasil, né, que é a responsabilidade fiscal. Bom, um histórico breve aqui, né, que desde 99, no governo do Fernando Henrique, o Armindo Fraga, então presidente do Banco Central, chegou-se num consenso que o Brasil, a base da economia do Brasil seria um tripé econômico baseado em responsabilidade fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante. Lembrando que o câmbio no Brasil, de 94, do Plano Real até 99, janeiro de 99, era um câmbio fixo. Tá? Bom, então, o Conselho Monetário Nacional, que tem o ministro da Economia, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, define a meta de inflação 3 anos antes. Tá? Faz uma definição da meta para os próximos 3 anos. Tá? Bom, a meta hoje do Brasil é 3,25, para o ano que vem 3. Há uma discussão muito grande no mercado financeiro que essa meta está muito baixa, o que eu concordo. O grande problema é você tentar mudar essa meta agora, que você pode impactar nas expectativas de inflação. Tá? Mas percebam aqui, pessoal, que o governo federal atual, com 2 membros no Conselho Monetário Nacional, eles podem mudar essa meta de inflação. Não foi mudado na reunião de fevereiro, pode ser que mude na próxima. Segundo a Simone Tebet, ministra do Planejamento, essa revisão de meta não está ainda em pauta. Tá? Então, o Banco Central, através de política cambial, fiscal e monetária, tentam controlar a inflação e também a atividade econômica. Tá? E o principal mecanismo é a taxa Selic. Tá? Então, o Banco Central usa a taxa Selic para levar a inflação para a meta. Por exemplo, comentei com vocês, né? A meta é 3,25. Hoje a inflação no Brasil está girando em torno de 5,70%, 6%. Ou seja, nós estamos acima, inclusive, da banda superior, que é 3,25 mais 1,5. Tá? E o Banco Central, obviamente, ele não vê só a inflação, mas também como atividade econômica, crédito e a responsabilidade fiscal. E aqui que é o grande problema, né? Para a gente baixar os juros de uma maneira sustentável, a gente precisa de uma política fiscal adequada.
Falei muito isso nessa aula minha que já tem no canal. Tá? Uma coisa interessante, pessoal, que o Lula assumindo em 2003, ele seguiu a cartilha do Fernando Henrique com esse tripé macroeconômico. Inclusive, ele teve superávit primário. O que é superávit primário? Você pega as receitas e as despesas, você tem um saldo positivo sem contar o pagamento de juros. Então significa que você vai pegar esses juros, esse dinheiro que sobrou e vai pagando os juros ao longo do tempo, você vai diminuindo a dívida pública. Tá? A gente não teve crise internacional no governo Lula. E aí, com o boom das commodities em alta, muito bom para o Brasil, expansão do crédito, consumo, a economia brasileira cresceu fortemente, especialmente no primeiro mandato do presidente Lula, tá? Em virtude da responsabilidade fiscal. Economia crescendo, bolsa disparou. Nós tivemos um aumento de quase 800% da bolsa no governo Lula. O grande problema foi que no final do governo Lula, especialmente no governo Dilma, você teve uma mudança da política econômica capitaneada pelo Guido Mantega, no governo Dilma. Tá? Então teve uma redução da taxa de juros, na época o Banco Central não era independente, você teve várias desonerações tributárias, ou seja, menor arrecadação federal, expansão do crédito do BNDES, um crédito ruim para empresas maiores, né? Redução das tarifas de energia, essas medidas quase quebraram o sistema elétrico no Brasil, né? Então essas medidas heterodoxas de aumento de gasto, perda de receita, com pouco compromisso fiscal. Tá? A ideia era aumentar o PIB, mas a gente teve um efeito rebote. Tá? A gente teve aumento da inflação, os juros num primeiro momento caíram de 12 para 7, mas depois voltou para 14, dólar subiu, redução do PIB e foi um verdadeiro desastre, né? O governo Dilma, até que no começo, né, quando a gente tem essas políticas heterodoxas, num primeiro momento a gente pode até crescer, mas depois vem o desastre que aconteceu aqui em 2015 e 2016. E por essa razão, pessoal, que a gente teve um decoupling entre as bolsas americanas e a bolsa brasileira. Enquanto lá subiu fortemente, de 2013 para cá, aqui caiu. E por que disso? Pelo baixo crescimento econômico. Então perceba, pessoal, que tem uma clara simbiose entre o crescimento econômico e o desempenho da Bolsa de Valores. E aí, pessoal, que surgiu o teto de gastos que foi criado no governo Temer pelo Henrique Meirelles. Porque a farra dos gastos no governo Dilma foi tão grande que precisava ter um choque na evolução da dívida pública para ter uma credibilidade às contas públicas no Brasil. Tá? Então a origem do teto de gastos foi no governo Temer, mas o problema foi oriundo do governo Dilma. Tá? Depois, no governo Bolsonaro, em virtude da pandemia e outras medidas pouco ortodoxas, né, levaram ao furo do teto, e a gente vai ver que o governo está propondo daqui um novo arcabouço fiscal que a gente vai comentar um pouco mais em breve. Bom, qual que é o problema? O Lula 3, né, que eu estou chamando aqui, que começou agora em 2023, ele, ao invés de seguir a cartilha do governo 1, do Lula 1, ele está querendo seguir a cartilha da Dilma, né? E isso não vai dar certo. Tá? A gente torce para que ele mude esses discursos e essas medidas iniciais. E já começou, pessoal, já no dia 10/11, numa reunião com os ministros interinos, né, naquela transição de governo, os juros futuros já dispararam. Tá? E aí o Lula criticou a independência do Banco Central e outras coisas que a gente não vai entrar em detalhe. E o ministro Haddad, ministro da Economia, ele ficou como uma voz sozinha ali dentro do governo do PT. Mas aí as coisas foram deteriorando de uma maneira tão grande que o Haddad começou a vencer a batalha interna dentro do Partido dos Trabalhadores. Num primeiro momento, aquela desoneração dos combustíveis feita pelo Bolsonaro foi mantida, coisa que o Haddad não queria, mas agora, em março, né, você teve, em final de fevereiro, você teve a reoneração, né, com o aumento da arrecadação federal. Tá? E
o Lula acreditava, né, que batendo fortemente do Banco Central ia fazer uma pressão e o Banco Central ia reduzir os juros na marra, como aconteceu com Alexandre Tombini lá no governo Dilma, mas não foi. Na última ata do Copom, o Roberto Campos veio com uma ata muito dura, que a gente chama de hawkish, né, que é uma pesada relacionada aqui ao Falcão, né, e ele sinalizou, olha, não vamos baixar a taxa de juros, porque a inflação segue persistente e a gente não tem ainda um arcabouço fiscal crível, tá? E ele ainda até comentava que, se precisar, ainda vai aumentar juros. A partir de então, pessoal, o governo Lula, o Lula deu uma quietada em brigar com o Banco Central e o Haddad passou a ter um protagonismo maior e foi divulgado na semana passada o arcabouço fiscal. Pessoal, aqueles que ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, compartilhem e dê o like no vídeo se vocês estiverem gostando. Bom, eu coloquei aqui as premissas básicas do novo arcabouço fiscal. Eu não vou entrar em detalhe porque é um assunto muito chato, tá? Mas assim, o arcabouço fiscal, ele tem, primeiro, que o governo quer aumentar a arrecadação de receita. E isso você pode fazer ou revendo as desonerações ou aumentando imposto. A gente não tem essa resposta ainda, tá? Nesse arcabouço, o governo ele mantém um piso mínimo de 75 bilhões de reais de investimento mais a inflação do ano anterior. E aqui que é uma coisa importante, que os gastos, o aumento dos gastos do governo de um ano para o outro pode ser até 70% do aumento das receitas, tá? Então aumentou 100% as receitas, desse aumento pode crescer 70%, tá? Existem outras premissas, tem vários artigos na internet para vocês verem, tá? Mas a ideia é tentar controlar esse aumento da dívida pública, que teve um aumento na pandemia, mas já no final do governo Bolsonaro voltou para menos de 80%, tá? E aí eu vi vários comentaristas, vídeos, comentando que alguns pessimistas, outros otimistas, mas assim, não é um arcabouço fiscal perfeito, mas o que eu vi de pessoas que eu confio, né, é que é um bom arcabouço. Não é o ideal, mas é um bom arcabouço fiscal, tá? E isso, pessoal, pode impulsionar as bolsas brasileiras, a bolsa brasileira, tá? Tem um artigo na Infomoney recente, do dia 3, tá? Com esse Felipe Salto, ele era presidente de um órgão público dentro do Senado, de vigiar as contas públicas, né? Ele tem uma experiência muito grande, agora ele passou para a iniciativa privada. Ele fala que ele não acredita nesse aumento das receitas, mas o arcabouço ele é positivo no controle da evolução das contas públicas, tá? Então, pessoal, o resumo do arcabouço fiscal, que não é ideal, mas ele é positivo. Resta saber se ele vai ser executado e se não será desconfigurado no Congresso Nacional, porque o arcabouço precisa passar no Congresso Nacional, ok? Bom, mas de qualquer forma, pessoal, eu continuo com essa ideia, já gravei isso aqui, tá? Eu acho que com a crise de crédito que nós vamos comentar em breve, mais esse arcabouço fiscal, tem tudo para a taxa Selic cair nos próximos meses. A gente não sabe quando, se é na próxima reunião, daqui 2, 3 reuniões, mas que vai cair, tá? A inflação no Brasil continua em patamares altos, né? Nos últimos meses, né, de janeiro agora, eu vou mostrar assim, ó, acima do esperado. Porém, olha, pessoal, o pior já passou, o pico da inflação já passou. Olha aqui, acima do esperado. Em fevereiro acelerou em comparação em janeiro, né? Em fevereiro subiu 0,84 acima das expectativas. Então é aquilo que o Banco Central, que o presidente do Banco Central falou, gente, a gente não pode baixar a guarda dos juros agora em virtude dessa inflação ainda persistente. E o grande problema, pessoal, que um quadro fiscal ruim e uma desconfiança do mercado em executar a política pública pode fazer uma desancoragem da meta de inflação. O que é isso?
O governo não vai dar conta de controlar a inflação, então vamos colocar a inflação. E isso vai retroalimentando a inflação, tá? Bom, então se a gente seguir essa cartilha aqui, tem tudo para a gente ter um bom desempenho, né? Porém, se vier a irresponsabilidade fiscal, a gente vai ter aumento de juros, aumento do dólar, menor PIB, mais inflação e menor arrecadação. Aqui que é o grande problema, né, pessoal? Se a gente tiver menor arrecadação tributária com a irresponsabilidade fiscal, você tem menos dinheiro para o social, tá? E isso fica bem claro, né, pessoal? Porque os juros futuros no Brasil, no mundo, né, ele tem marcação a mercado, né? Então ele estava estável antes das eleições, foi só o governo Lula começar a criar problema com o Banco Central e falando mal da responsabilidade fiscal, os juros dispararam. Só para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui, ó, isso aqui é a taxa de juros do título público pré-fixado de 2029. Percebam aqui, pessoal, logo após os primeiros discursos do Lula eleito, olha o que aconteceu, os juros futuros disparou, depois recuou, subiu de novo e agora voltou a subir. E agora caiu. Caiu porque a crise de crédito e aqui no meio o arcabouço fiscal. Se os juros estão caindo aqui, o que aconteceu com o preço dos títulos? Então vamos mostrar depois. Subiu, tá? Que é uma relação inversa. Então, pessoal, estresse fiscal, a gente tem juros e câmbio subindo e bolsa caindo, tá? Isso aqui é importante, esse adendo que eu coloquei aqui, que até o momento, quando teve problema de responsabilidade fiscal, o que pesou foi os juros. O câmbio ficou relativamente controlado. Mas na hora que degringolar de vez a questão fiscal, o câmbio pode explodir. Coisa que no momento atual eu não acredito, tá? E o grande fato novo, pessoal, da política de juros foi a crise de crédito, né? Porque olha aqui, naquele slide que eu coloquei no começo, pessoal, se você faz uma política muito contracionista que o Banco Central está fazendo agora, né? Então, o que acontece essa política contracionista? Você tem reduz moeda em circulação, alta taxa de juros e crédito. E aí o que aconteceu? As grandes empresas e as empresas menores e as pessoas físicas passaram a ter problema de crédito, tá? Então, eu acredito que a Selic vai cair por esses motivos que eu tenho comentado, mas especialmente pela crise de crédito, coisa que eu já mostrei para vocês no fechamento passado, né? O Pedro Cerise, ele colocou em relatório de fevereiro que a Selic vai cair em 2023 e ele acertou a taxa de juros ano passado nos Estados Unidos, tá? Bom, a gente tem essa relação direta, né, da taxa Selic com os juros futuros, com o PIB, com a renda fixa, fundos imobiliários, bolsa e crédito, tá? E quando a gente tem queda de juros, né, pessoal, você favorece a economia, favorece os fundos imobiliários, pré-fixados em inflação, investimentos e assim vai, tá? Eu gravei essa aula, né, um update do Tesouro Direto para vocês assistirem. Então aquilo que eu estava comentando aqui, ó, a taxa de juro que subiu depois da eleição do Lula começou a cair em março, em virtude da crise de crédito e também do novo arcabouço fiscal, tá? Então, se você tem queda de juro, o preço dos títulos sobe e aqui aconteceu isso, tá? Então, aquela história que eu venho comentando, que estava no momento, eu tenho falado isso há alguns meses, a gente comprar esses títulos pré-fixados em inflação acima de 13%, coisa que agora já baixou, tá? Ah, Marcelo, mas ainda está num bom momento? Eu acredito que ainda está num bom momento, que eu vejo ainda uma queda importante da Selic. Obviamente, os juros futuros já declinaram um pouco, já caminhando na frente dessa queda da Selic. Mas eu acho que ainda é válido, especialmente para aportes periódicos, né? Bom, atualização rápida das commodities. Eu vinha comentando com vocês que eu esperava um bom desempenho do ouro e do petróleo nesse ano. O ouro tem se confirmado. O petróleo, com medo da recessão, ele caiu fortemente no começo de março, mas voltou a subir agora, né? Então o ouro já está negociando próximo a 2.000.
O petróleo, por que eu achava que poderia ter um bom desempenho, né? Seguindo outros analistas, né? Porque as reservas americanas estão em níveis muito baixos e com a volta da China consumindo mais petróleo, isso pode impulsionar o preço do barril, tá? Mês passado, no mês passado não, agora é 31 de março, fechou a cerca de 79 o WTI, 83 o Brent, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? Essa é a única notícia que eu vou colocar já de abril, né? No final de semana, a Arábia Saudita cortou a produção e ontem a gente viu que o petróleo subiu mais de 5%, tá? Minério de ferro continua em patamares altos, aqui, ó, 28 em torno de 125 e agora também em torno de 125. Então a gente está em patamar alto. Soja também, trigo recuou um pouquinho. Bitcoin, a gente teve uma alta importante, aqui no dia 22 estava em torno de 23 mil dólares, foi para 28 mil dólares. Tá? Lembrando aquilo, pessoal, se o juro nos Estados Unidos recuarem, o Bitcoin pode ter um bom desempenho. Só para vocês, para quem não tá acompanhando muito de perto, o Bitcoin, ele chegou a quase 70 mil dólares alguns meses atrás, ou um ano atrás. Tá? Bom, bolsas americanas, a gente vem comentando, né? Se a gente iria continuar o bear market de 2022 ou voltar para o bull market. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu acho. Uma pequena retrospectiva, né? Então lá em setembro, outubro, o Dow Jones fez um fundo duplo, subiu fortemente até dezembro, fez o topo aqui, tentou romper esse topo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes e recuou, tá? Então, esse aqui era o mês de fevereiro e eu tinha comentado, olha, a gente tem espaço para cair um pouco mais, até 30, 31 mil, pode ser que se segure em torno dos 32 mil. O que aconteceu aqui no Dow Jones? Ele perdeu os 32, mas ficou aqui na região dos 31 mil pontos e voltou a subir fortemente. Tá? Eu vejo as bolsas americanas fortes, tá? Eu acho que a gente tem tudo para em algum momento agora do futuro a gente romper esses 34 mil pontos no Dow Jones, tá? O S&P vinha naquela tendência de baixa, né? Desde do começo do ano passado. Comentei com vocês em dezembro que a gente não poderia perder os 3.500 pontos, senão a gente faria um fundo menor ainda. Mas o que a gente viu foi um mercado que conseguiu romper a linha de tendência de baixa, que é essa linha vermelha, fez esse fundo em 3.750. O que a gente esperava para março era não perder o 3.750 e principalmente não perder os 3.500. O que aconteceu? A gente recuou, não perdeu os 3.750 e está subindo. Eu também acho que provavelmente o S&P pode romper a faixa dos 4.200. Mas assim, apesar de eu achar que pode romper, pessoal, enquanto a gente estiver circulando aqui entre 3.750 e 4.200, a gente não volta para uma tendência definida, ou para uma tendência de alta, ou voltar para a tendência de baixa. Então a gente tem que ficar muito atento a esses limites, 3.750 e 4.200, isso eu estou falando para o S&P. E a Nasdaq tem uma situação muito semelhante ao S&P, né? Rompeu aqui a linha de tendência de baixa e também está querendo romper a faixa dos 12 mil pontos. Lembrando assim, se você tiver queda de juros nos Estados Unidos, muito bom para a Nasdaq, empresas tecnológicas que dependem de juros para financiamento. Se você tiver uma recessão, muito ruim para as empresas mais tradicionais do Dow Jones. Tá? A gente tem que saber essa diferença. Mostrei para vocês também, desde janeiro, que o Larry Williams, que é um cara que eu acompanho muito, no seu relatório de 2023, ele comenta que ele espera um mercado americano muito comprador, muito bullish, né? Coisa que está acontecendo até o momento, a gente nunca sabe o futuro. Okay? Então eu vejo oportunidade,
Obviamente, pessoal, eu vejo muito mais oportunidade quando o mercado está aqui perto dos 3.750 que no perto dos 4.200, né? Então, por exemplo, aqui eu fui comprando alguma coisa, nos últimos dias eu não comprei nada. Eu vou voltar a movimentar minha carteira caso a gente volta para essa tendência de alta no S&P, tá? Então, eu também acredito no mercado comprador nos Estados Unidos. Essa aula está muito legal para quem não quer comprar ações diretamente, sim ETFs nos Estados Unidos, tá? Então, com curto prazo a gente tem essa dúvida ainda, né? Dos 4.200, 3.750, mas eu vejo oportunidade, viés positivo, tá? Seja muito seletivo, sem exagerar e manter o caixa, tá? Dólar no Brasil, o dólar está naquela faixa, né? Entre 5 e 5,50. Comentava com vocês também, para ele entrar para uma tendência mais bem definida, ele precisa romper os 5,50 ou perder os 5, tá? E aqui, no momento atual, a gente está perto dessa faixa dos R$5, tá? Então o dólar está aqui. Eu acredito, com essa melhora das bolsas aqui no Brasil e da queda do juro, que o dólar deve perder os R$5, tá? Todavia, pessoal, o dólar é um bom hedge, porque se der errado as coisas no Brasil, ele pode subir, tá? Bom, o dólar index caiu para 102, coisa que eu já tinha mostrado para vocês. E olha aqui, naqueles aspectos que eu tenho comentado com vocês, fatores para alta, fatores para baixa. Olha aqui, o único fator para alta do dólar seria a situação fiscal. Os outros praticamente já foram debelados. Não vai ter muito aumento de juros nos Estados Unidos, já teve. O dólar index já subiu muito, agora está caindo. O cenário político de eleição acabou e agora ficou a situação fiscal. E perceba que os fatores para queda, pessoal, estão aí. Se o fluxo estrangeiro continuar para o Brasil, as commodities em alta e as sanções que continuam na Rússia, a gente pode ser muito favorecido, tá? Eu acredito muito nesse cenário neutro, tá? Nesse cenário neutro, tanto para crescimento, para inflação, Selic, dólar, bolsa, mas a gente pode em algum momento caminhar aqui para o cenário bull. Esse cenário bear, ele está ficando, com esse arcabouço fiscal, se ele for executado, ele fica menos provável. Mas no Brasil a gente sabe, né? A gente está falando hoje no dia 4, daqui uns dias pode mudar tudo isso. Tá? Bom, para finalizar eu vou comentar sobre o Ibovespa. Então a gente fechou o mês de março em torno de 101 mil pontos, né? Então eu coloquei para vocês, a gente está em tendência de baixa, isso é inexorável. Teoricamente, o mais provável seria a gente buscar um novo fundo em torno de 94, 95 mil pontos. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode estar voltando para uma tendência de alta, tá? Então esse aqui foi o fechamento de fevereiro, por volta de 104 mil pontos, que eu perguntei, a gente vai buscar os 102, 100 mil pontos ou vai para 114? A gente perdeu 100 mil pontos, né? Então a gente perdeu e a gente entrou num território de bear market, tá? Porém, pessoal, olha o que aconteceu. A gente perdeu 100 mil pontos, e voltou a subir forte, tá? Ou seja, pode ser que a gente tenha feito um falso rompimento dos 100 mil pontos. Uma coisa de gráficos, né? A gente vinha num canal de baixa e semana passada a gente superou essa máxima aqui. O que a gente quer é que aconteça um recuo em que em algum momento a gente supere esses 104 mil pontos sem perder esse fundo aqui. Coisa que eu acho que pode acontecer, tá? Então a gente veio aqui, superou a linha de tendência de baixa, a gente pode recuar por alguns dias para depois subir. E aí a gente vai buscar 106, 114, 120 mil pontos, tá? Também gravei essa aula de ETFs no Brasil. Eu acho que o fiscal continua com drive, não é porque o arcabouço fiscal foi lançado, a gente precisa ver como é que ele vai ser recebido na Câmara dos Deputados, se vai mudar, se vai melhorar, se o governo vai executar, tá? Mas eu acho que a crise de crédito no Brasil
tá? Com a Selic, que pode cair, e mais o mercado externo, isso tudo vai influenciar a Bolsa Brasileira. Como eu comentei, eu espero mais esse cenário neutro, mas a gente pode em algum momento flertar com esse cenário melhor aqui, tá bom? E eu acredito isso, pessoal, porque sempre quando a Bolsa Brasileira teve muito barata, 2008, aqui na crise da Dilma, aqui no Covid, agora, pessoal, a gente tem o menor PL de todos os tempos. Olha aqui, o menor PL de todos os tempos, em torno de 5. Então a Bolsa Brasileira, pessoal, está muito, muito, muito descontada, tá? Qualquer melhora no cenário macroeconômico externo, a gente pode ter um desempenho muito forte da Bolsa Brasileira. Ah, então vou colocar tudo em bolsa. Não, não pode ser. Carteira diversificada. Mas eu acredito que é hora de você ter uma carteira de renda variável. Ah, se é 30%, 20%, 10%, 50%, isso depende do seu perfil. Ah, eu vou ter mais small cap do que blue chip. Isso depende do seu perfil. Mas que a Bolsa Brasileira pode ter um bom desempenho nos próximos meses, eu acho que isso é possível, tá? Então vejo oportunidades, sem exagero. Eu tenho favorecido escolher melhores empresas, tenho colocado alguma pitadinha em umas empresas de turnaround ou small caps, mas a maior parte do meu capital está em empresas sólidas que geram caixa já agora, tá? Aquilo que eu falei, né? A gente tem pouco downside da Bolsa Brasileira, porque já está muito barato, e muito upside. Então, essa assimetria ela é convidativa. Eu acredito que a taxa Selic vai cair por tudo que eu falei, tá? Assistam essa aula, tá, pessoal? Ficou muito legal. E lembrando que a queda da Selic, ela favorece muita coisa, né? Crescimento econômico, fundos imobiliários, renda fixa, melhora o crédito, aquela crise de crédito pode ser debelada, investimentos públicos e privados, bolsas brasileiras, a bolsa de valores, tá? Então isso aqui foi o que eu comentei com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Muito obrigado.